Se você está pensando em construir uma reserva de emergência e não sabe quando precisará resgatar o dinheiro, conheça o primeiro ETF de título atrelado à Selic, que é negociado na B3. Nós vamos falar do ETF LFTS11, listado na Bolsa de Valores brasileira no dia 9 de novembro deste ano. O analista Eduardo Pérez, do Nuinvest, vai nos ajudar a entender como ele funciona. Edu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tati. Queria agradecer a oportunidade de voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que está começando relativamente há pouco tempo, mas ele deve se popularizar nos próximos meses e nos próximos anos, que é a nova forma que o investidor consegue tanto investir em títulos do Tesouro Selic, como até montar a própria carteira de renda fixa usando os ETFs. Então é uma ideia meio fora da caixinha no primeiro momento, mas eu acredito que é uma opção que pode ser viável em alguns momentos para alguns tipos de investidores, ou não, e aí é isso que a gente vai debater hoje. Perfeito, Edu. Vamos começar com o beabá para todo mundo entender. Primeiramente, o que significa um ETF? O ETF, ele é um fundo de investimento, então é um conjunto de investidores que se reúnem para investir em algum determinado tipo de ativo. No caso dos ETFs, o que caracteriza eles é até diferente do que a gente vê de fundos abertos, que são aqueles fundos que você aplica e solicita o resgate, é que os ETFs eles são negociados em bolsa, então o investidor ele não consegue resgatar com o gestor o dinheiro aplicado. O que acontece é que o investidor, quando compra essa cota na bolsa, ele está comprando de outro investidor que está vendendo, e quando ele quer resgatar esse valor, ele vende para outro investidor que tiver interesse em comprar essa cota do ETF. Então, ele é um tipo de fundo, e esse não é o tipo de fundo que vai tentar ser ativo, ou seja, ele vai buscar superar algum índice. Por exemplo, um exemplo muito fácil aqui que a gente sempre vem em mente aqui, fundos de ações, que são aqueles fundos abertos de aplicação voltados para a gestão ativa de ações, o gestor sempre vai querer superar um índice de ações como o índice Bovespa, que a gente conhece bem. Já os ETFs, o gestor ele vai ter o trabalho de só seguir esse índice, então é uma forma de você investir de um jeito mais passivo no mercado, sem você precisar ficar avaliando empresa por empresa ou ativo por ativo. Você sabe que você vai na onda do mercado dependendo do índice que você está comprando. Então, em resumo, o ETF é uma maneira mais simples e mais fácil de você virar um investidor sem precisar rachar a cabeça aqui pesquisando ativo por ativo. Edu, e quais são as principais características do LFTS11? O LFTS11 é um produto novo que entrou agora no mercado. Ele é um ETF criado pela Investo, que é uma das gestoras pioneiras em ETFs aqui no Brasil. E esse LFS11, ele segue o índice de LFTs, que é o nome técnico do Tesouro Selic, do título Tesouro Selic, que foi um índice criado, né, pela Teva Índices, que é uma empresa focada em criar índices para que sirvam de referências justamente para esse tipo de ETF. Então, ele é um produto que a gente consegue ter alguns benefícios dependendo do tipo do investidor. Quando a gente compara com o Tesouro Selic, o LFTS11 ele tem uma taxa de administração de 0,19% ao ano, que vai ser cobrado para a gestora fazer essa gestão da carteira, contra, quando a gente compara ali com o Tesouro Selic, o Tesouro Direto cobra uma taxa de custódia de 0,20%. Então, o Tesouro Direto ele ainda cobra uma taxa a mais. Só que aqui vale o detalhe, e essa taxa de custódia do Tesouro Direto, que é cobrado para quem tem Tesouro Selic, ela é isenta para quem tem Tesouro Selic abaixo de R$ 10.000. Então, para o investidor pessoa física que tem um valor menor do que isso, ainda valeria a pena você, no longo prazo, ter Tesouro Selic, porque você tem esse benefício de não ter a taxa de custódia do próprio Tesouro. Quando a gente vê ali outro aspecto que é diferente, é a liquidação. Quando você vai fazer uma aplicação no Tesouro Direto, você vai aplicar ou resgatar, esse investimento ele pode ser pago em D+1, então pode demorar um dia útil para a aplicação ser efetivada,
ou um dia útil para você ter esse resgate que você solicitou creditado na sua conta, enquanto... E aqui vai um detalhe bem específico de ETF de renda fixa. Os ETFs de renda fixa na bolsa, diferente de ações que têm o prazo de liquidação de D+2, a liquidação deles é em D+1. Então você acaba fazendo a venda da sua cota para outro investidor na bolsa e no próximo dia útil você já tem o dinheiro disponível na sua conta. Então, nesse quesito de liquidez, já melhorou bastante, porque não é uma liquidez de D+2, igual uma ação, por exemplo, mas ainda assim ele fica um pouquinho mais atrás do que o próprio Tesouro Direto, que dependendo do horário que você pediu o resgate dele, você consegue ter o crédito no mesmo dia na sua conta da corretora. Passando para outro aspecto que é interessante da gente saber, é a tributação. Então, quando a gente fala ETF, bolsa, normalmente o pessoal já se liga que é uma tributação de renda variável. E, na verdade, a tributação dos ETFs de renda fixa, eles, por enquanto, são de 15% sobre o lucro que o investidor tiver. Esse lucro, ele vai ser tributado, e a tributação já acontece até mesmo na fonte, pela corretora, então o investidor não precisa gerar a DARF, não precisa fazer o acompanhamento de lucro e o que ele teve, porque isso já vai ser feito pela própria corretora. E quando a gente compara ali a carteira da LFTS 11, é uma carteira composta por títulos que têm um vencimento médio maior do que 2 anos. Isso, de acordo com as regras de tributação, fazem com que esse produto ele seja tributado sempre em 15% sobre o lucro. Já quando você olha para o Tesouro Selic, que é a LFT normal, dependendo do prazo que você ficar, você vai estar sujeito a uma tributação maior. Lembrando que tem aquela tabelinha de tributação regressiva da renda fixa, que começa em 22,5% sobre o lucro e desce até a alíquota mais baixa, que é de 15%. Então, nesse caso da tributação, a LFTS 11 sai na frente. Tem também um detalhe bem particular aqui, que os ETFs, eles não têm cobrança de IOF. Quando você pega aplicações com prazo menor do que um mês, você vai ter esse tipo de cobrança em aplicações do Tesouro Selic. Então, é um detalhe assim de curtíssimo prazo? Sim, mas a gente pode considerar isso. E a gente tem que lembrar também que o ETF, ele não tem come-cota, que é uma forma de antecipação da tributação que existe em fundos abertos. Nos ETFs isso não existe, então ele torna um produto muito mais atrativo quando você compara com fundos abertos, né? Que normalmente a gente pode ver fundo indexado DI, que tenta seguir a taxa DI, que também entra, que acaba tendo uma performance bem parecida com o do Tesouro Selic, mas os fundos DI, eles têm essa cobrança do come-cotas que o LFTS 11 não tem. Edu, quais são as outras opções disponíveis no mercado de ETFs de renda fixa? Vamos lá, eu preparei uma tabelinha aqui porque às vezes a gente fala tanta letra, tanta sigla, que a gente mesmo acaba até se embolando um pouco. Então vamos lá. Eu preparei em 3 categorias maiores que hoje o investidor ele consegue aplicar tanto em títulos ou em ETFs pós-fixados, que era justamente essa peça que estava faltando para você conseguir ter uma carteira de ETF de renda fixa com as 3 formas de remuneração. Separei também por opções indexadas à inflação, atreladas à inflação, e as opções pré-fixadas. Então, as principais que a gente tem hoje, você tem, em primeiro lugar, o Tesouro Selic como o título que você consegue, como pessoa física, comprar numa corretora ou através do Tesouro Direto. A aplicação dele está por volta de R$ 123 nessa data que a gente está gravando, e tem todos aqueles aspectos que a gente já mencionou, de tributação, liquidação e taxas, tá? A opção de ETF para esse tipo de aplicação é o LFTS 11, que a gente também veio mencionando. Também estamos colocando aqui na tela todos os detalhes que a gente comentou. Só que a gente tem também as opções atreladas à inflação. Então, primeiro é o título do Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA+, você consegue com R$ 31 de valor aproximado de aplicação já fazer o primeiro aporte. A tributação vai obedecer uma forma parecida com a do Tesouro Selic, então é a tabela regressiva da renda fixa. Prazo de liquidação também é D+0 e D+1, dependendo do horário que você pedir.
A única coisa é que, diferente do Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, você não tem a isenção daquela taxa de custódia do Tesouro de até R$ 10.000 aplicados. Então, aqui você todo semestre vai ter que ter um valor que a corretora normalmente te avisa, ou o próprio Tesouro avisa, depositado na sua conta da corretora para o Tesouro Direto poder fazer essa cobrança. Lembrando que a gente expressa essa taxa de custódia em uma taxa anual, mas ela é cobrada 2 vezes no ano, tá? A primeira que a gente encontrou aqui, para você investir em um ETF de ativos atrelados à inflação, é o IMAB11. Então, ele é um ETF que ele vai seguir o índice IMAB, que é o índice de mercado da Anbima, da série B, que é uma carteira teórica de ativos que já são atrelados à inflação. Então, você precisa ali de um valor de aplicação mínimo um pouquinho mais alto, R$ 83, mas também não acho um absurdo de diferença. E tem todas aquelas questões também de taxas. A taxa de custódia dele acaba sendo maior do que a do próprio Tesouro IPCA+, acaba sendo 0,25% ao ano. E a gente tem a outra opção de ETF atrelado à inflação, que é o IMBB11. Ele vai seguir também uma cesta de ativos da Anbima, lá, o IMAB. O valor de aplicação é um pouquinho mais alto e o diferencial é que a taxa dele é a mesma taxa do Tesouro IPCA, que é de 0,20% ao ano. Lembrando que o Tesouro IPCA você vai pagar a taxa de custódia para o Tesouro, e esse 0,20 do IMBB11 você vai pagar de taxa de administração para o gestor. Aí a gente tem uma variação agora, que é o B5MB11, que ele é um ETF que ele vai seguir o índice da Anbima chamado IMAB5+. Esse índice, ele é um índice de títulos atrelados ao IPCA, todos os títulos do Tesouro, quando a gente fala ali de títulos da Anbima, com vencimentos acima de 5 anos. Então, você já está apostando, você já está investindo com um pensamento mais de longo prazo. Nessa questão não tem tantas diferenças em relação aos outros, é mais o índice que ele segue mesmo. E a gente tem a última opção de ETF atrelado à inflação, que é o IB5M11, que ele segue o índice da Anbima chamado IMAB5P2, que é como se fosse um índice de PCAs com vencimentos acima de 5 anos, mas eles têm algum detalhe técnico que eles chamam de repactuação mínima de 2 anos. Mas na prática ele vai acabar sendo bem parecido com o próprio IMAB5+, tá? Essas são as opções de ETFs atrelados à inflação. Aí a gente vai para o último grupo, que é o de ativos pré-fixados. Então, o investidor hoje ele tem a opção de investir na LTN, que é o nome técnico, né, economês aqui do Tesouro Pré-fixado. O bom do Tesouro Pré-fixado, igual a gente já falou, você tem um valor de aplicação um pouquinho mais acessível, então a partir de R$ 30 você já consegue investir e escolher os prazos que você quer investir, assim como todos os outros títulos do próprio Tesouro Direto. E a primeira opção que o investidor tem para seguir um ETF, para comprar um ETF de renda fixa pensando em ativos pré-fixados, é o IRFM11, que ele vai seguir o índice da Anbima IRFM2. Então é como se fosse uma cesta de ativos do Tesouro Direto pré-fixados, que a Anbima vai fazendo essa cotação para saber quanto que está valendo, e é esse índice que o IRFM11 busca seguir. Ele tem um valor de aplicação um pouquinho mais alto, que é de R$ 67, mais ou menos, e todas as informações também estão aqui na tela para a gente conferir. E aí a gente vai para o último produto, que é o ETF de renda fixa pré-fixada, que é o Fixa 11. Esse é um ETF um pouquinho mais avançado, então ele não necessariamente vai seguir um índice da Anbima. O que o gestor faz? O gestor desse fundo, ele vai ficar aplicado, ele vai, na verdade, ficar o que a gente chama na renda fixa de vendido na curva de juros. Então, ele vai usar o mercado futuro para conseguir ficar com a posição vendida em taxa para que o investidor ganhe aquela taxa pré-fixada que o gestor ele vai fazer como se fosse uma carteira com vencimentos médios. Então, é uma opção que não segue o índice da Anbima, mas ainda assim é um ETF que é pré-fixado, e aí a gente completa aqui o círculo das 3 formas de remunerações que a gente tem disponível, tanto via títulos do Tesouro, como também
os próprios ETFs de renda fixa. O que é melhor para o investidor hoje? É investir via Tesouro Direto ou ETF? Essa resposta ela acaba variando, e eu não gosto de falar sempre depende para esse tipo de pergunta, né? Eu acho que o investidor ele tem que ter um horizonte um pouquinho maior. Se ele achar que no Tesouro Direto ele vai acabar juntando mais de 10 mil reais ao longo do tempo dele como investidor, eu acredito que faz sentido você ter um ativo que tem um benefício tributário, tá? Nesse caso, o benefício tributário vai para o LFTS11, porque você está pagando um pouquinho menos de taxa ao ano, sendo que você não tem a isenção da taxa de custódia do Tesouro. Mas tem um porém ainda, né? Esse é um produto que é relativamente novo no mercado, a gente vem acompanhando qual que vai ser a aceitação dele. Ele tem alguns mecanismos que conseguem assegurar que não vai existir tanta oscilação no mercado quando a gente compara ali o preço da cota, mas eu acho que num primeiro momento, eu acho que é legal o investidor ter no radar essa opção. E aí, o que eu não recomendo, por exemplo, é você resgatar toda a sua aplicação de um desses dois para migrar para o outro, porque aí você vai ter o efeito da tributação, dependendo do tempo que você vem aplicando, você pode ter uma alíquota tributária muito mais alta para você colocar em outro produto que no final das contas lá na frente ele vai ser tributado também. Então acho que o investidor tem que ponderar um pouquinho mais e se ele quiser ter uma carteira ali que ele consegue ver no home broker toda a posição dele de tesouro direto, por exemplo, eu acho que é válido também e mesmo que não seja interessante para o investidor, para o caso específico, né, de quem está assistindo aqui, a pessoa fala, poxa, para mim não vale a pena. Tudo bem, mas o mercado ele vai evoluindo e daqui a pouco aparecem soluções ainda melhores e é sempre bom a gente ficar de olho no que acontece. Por exemplo, esse prazo de liquidação de D+1 do próprio ETF de renda fixa é uma coisa que diferencia quando você pega outros fundos que são negociados em bolsa, outros ETFs que são de renda variável. Então fica sempre a cargo do investidor. Quanto mais opção, melhor. É assim que eu penso como investidor. Para o investidor que busca a segurança do Tesouro Selic, como podemos garantir que esse ativo não vai ter volatilidade? A resposta para essa dúvida, Tati, que na verdade é uma dúvida bem frequente nos investidores de ETF, mas que é uma dúvida ainda mais persistente para quem está buscando uma certa segurança da renda fixa através dos ETFs que são negociados em bolsa, é que normalmente as gestoras elas contratam um agente de mercado que a gente chama de formador de mercado. E o trabalho desse formador de mercado nada mais é do que ficar operando aquele ativo, aquele ETF, colocando ordem de compra e venda para garantir com que o preço do ETF não se descole do que seria o preço considerado justo. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Vamos imaginar que o LFTS11 comprou R$ 100 de Tesouro Selic. Como que é a garantia, como que vai acontecer na vida real para garantir que os investidores não acabem comprando demais na bolsa esse ETF e o preço dele não suba para 150, R$ 200 e ele se descole dessa realidade da própria carteira do fundo. O formador de mercado, no caso do LFT-S11, é o BTG, então o BTG ele entra inserindo ordens de venda para controlar a cotação desse preço, garantindo com que ele volte para o preço que a gente consideraria o preço justo da carteira. Se for um momento de muito mais volatilidade no mercado, pode até ser que aconteça algum descasamento desse preço de curto prazo, mas a tendência é que no longo prazo, e aí eu até convido todo mundo que está assistindo aqui para entrar no site da gestora e ver esse estudo completo, eles conseguiram ver que no longo prazo, no médio e longo prazo, a tendência é que o ETF consiga caminhar lado a lado com a rentabilidade dos títulos do Tesouro Selic que ele tem na carteira. Então, para o investidor, pode ser uma opção, né, esse ETF pode ser uma opção um pouquinho mais arriscada, sim, mas você não vai ter essa volatilidade de bolsa no longo do tempo. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas ou até no primeiro mês, pode ser que a falta de conhecimento dos investidores gere essa falta de liquidez que o mercado precisa para o ativo ser bem precificado, mas acredito que à medida que ele acaba se popularizando entre os investidores, o LFTS11
vai ocupar um espacinho especial aí para quem gosta de renda fixa, mas quer uma coisa um pouco mais diferente, ou então quem já tem bolsa, mas quer ter renda fixa sem precisar ficar acessando outro ambiente fora do home broker. Então, para o investidor, fica tranquilo que tem esse formador de mercado segurando o preço. Tá certíssimo, Edu. Edu, chegou aquele momento em que a gente responde as perguntas deixadas pelo pessoal que acompanha o Invest News. O Marcos Coimbra comenta que possui ativos estrangeiros em sua carteira, mas nem sempre o dólar está atrativo e nem sempre os ativos estão baratos. Por isso, ele está pensando em criar uma reserva de oportunidade, convertendo real para dólar quando estiver barato e investir quando os ativos estiverem descontado. Ele questiona qual a necessidade de manter uma reserva de oportunidade no mercado americano e diz que pensou em investir no ETF TFLO. O que você recomenda para o nosso seguidor, Edu? Primeiro de tudo, eu queria agradecer o Marcos pela paciência que ele teve. Ele mandou essa pergunta no último programa sobre renda fixa. E eu falei, Marcos, essa pergunta é tão boa que eu quero levar para o próximo programa. Dá uma segurada aí. É uma pergunta muito boa porque ela mostra o nível de diversificação dele e como ele pensa como investidor mais global. Hoje em dia está muito fácil você conseguir tanto via ETF, seguir o mercado de fora, como também através de BDRs também, ou então abrindo conta no exterior. Então eu acho muito legal esse tipo de indagação que ele fez. Pelo que ele comentou, faz muito sentido ele pensar dessa forma. Então, qual que é o racional de tudo mais, né? Esse ETF que ele falou, o TFLO, é um ETF que segue uma cesta de títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo. Então, qual que é o lado bom? O lado bom é que, com pouco tempo passando, a carteira vai se renovando, e aí se você tem uma mudança de juros muito alta nos Estados Unidos, que é o que veio acontecendo nos últimos meses, a carteira se adapta de uma forma mais aderente ao que o mercado vem praticando. E aí, por que é tão interessante você deixar o seu dinheiro em dólar aplicado em um ativo do que se você só deixar parado na variação cambial, né, deixando ali em moeda estrangeira? Porque a moeda por si só, o dólar, é uma moeda forte, mas ela não gera fluxo de caixa, você não tem um rendimento. Então, apesar da gente ter essas oscilações de curto prazo do dólar frente ao real, é sempre importante você maximizar o retorno do seu dinheiro. E aí, como que você consegue fazendo isso? Se você investir em ações, você vai ter uma oscilação muito grande, né? E aí acho que nem precisa nem falar que a reserva de oportunidades não é para ficar em ações, né? A gente sempre recomendaria um fundo aqui no Brasil de renda fixa, mais comportado, ou um próprio Tesouro Selic, ou talvez até o LFTS 11, se for o caso do investidor que achar que vale a pena. Mas quando você fala lá nos Estados Unidos, eles não têm, por exemplo, um Tesouro Selic em títulos do governo dos Estados Unidos. Então, esse ETF ele foi criado de uma maneira para você ter o mínimo risco de mercado, que é esse risco de mudança nos juros lá dos Estados Unidos, com um máximo de segurança, que é o que a gente chama de menor risco de crédito, né? Já que o governo dos Estados Unidos, não só ele é a instituição que tem o menor risco de crédito nos Estados Unidos, como a gente considera também que é o governo com o menor risco de crédito entre todos os outros do nosso planeta. Então, ele está fazendo, ao mesmo tempo, uma escolha conservadora de alocar esse capital que está lá fora, ao mesmo tempo que ele dolariza esse tipo de investimento, e aí quando ele tem as opções ali, quando o mercado de ações nos Estados Unidos, por exemplo, dá uma estressada e os ativos começam a ficar mais baratos, ele pode realocar desse ETF que ele tem para esse tipo de ação que ele tiver ali na carteira, que ele já vem acompanhando. Então, acho que se fosse numa escolinha aqui da renda fixa, ou até a escolinha aqui de reserva de oportunidade, ele já passou de ano, já tirou nota 10. Parabéns. E quero ressaltar que o Marco fez vários elogios aqui para Edu. Disse que ele é um mentor e que já ajudou muito, merecidamente, né, Edu Pérez? Viu só? Seguindo as dicas que a gente fala aqui, você consegue formar uma reserva de oportunidade em dólar. Isso tem que ser sensacional e tem que ser comemorado. Certíssimo. Edu, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no programa de hoje. Obrigado, Tati. Um bom descanso para todos e a gente se vê na próxima edição de Renda Fixa. E o Analistas em Ação vai ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo domingo.